quando o tatuador e negociante de antiguidades Gregório May desapareceu da pequena cidade de Bellevue, Iowa. Em 2001 ninguém realmente percebeu, em parte porque ele era novo na cidade e os vizinhos não o conheciam bem, nem sabiam sobre sua rotina. Com poucas pistas e sem informações sobre o desaparecimento, as autoridades ficaram perplexas no início da investigação. Foi então que uma investigadora civil, chamada Ellen Leach, se envolveu e ajudou a descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu anos antes. Em 2001, Ellen Leach trabalhava como caixa em uma loja Home Depot, em Gulfport, Mississippi. Mas sua principal paixão era investigar casos em seu tempo livre. Ellen faz parte da Doe Network e é uma das cerca de 500 investigadores amadores de todos os Estados Unidos que passam seu tempo livre vasculhando bancos de dados em busca de perfis de pessoas não identificadas que possam corresponder a casos não resolvidos de pessoas desaparecidas. Em entrevista à CBS News em 2006, ela explicou: "Temos tantas pessoas não identificadas por aí. Elas precisam ter seu nome de volta. As famílias precisam saber o que ocorreu com elas." Ellen começou a investigar por conta própria no final dos anos 90, após o desaparecimento de suas duas primas mais novas. Em 1995, os irmãos desapareceram, e só depois soube-se que a mãe os afogou. Ellen começou a investigar casos de pessoas não identificadas para dar respostas às famílias sobre o paradeiro de seus entes queridos. Segundo relatos, ela percebe facilmente semelhanças entre imagens de reconstrução e fotos de desaparecidos, notando detalhes como sobrancelhas, linha do cabelo e perfil do nariz ao queixo. Ela notou que comparar detalhes consome tempo, embora os métodos de Ellen funcionem muito bem. Em alguns casos de pessoas não identificadas, não há reconstruções disponíveis. Quando isso ocorre, ela disse que não a impede de buscar respostas. "Costumo me guiar mais pela distância do que por outros fatores." Em 2005, ela identificou um corpo em um canal de Miami apenas pela distância. Ela pesquisou registros de desaparecidos e achou o de Roberto Ezel. O corpo foi encontrado a 32 quilômetros do local onde Roberto foi visto pela última vez. O talento de Ellen para encontrar desaparecidos é reconhecido pelas autoridades, inclusive pelo investigador Darren Vaziga. Darren observou que Ellen sabia mais sobre o que estava acontecendo nesses condados costeiros do que nós quando começamos. O bom relacionamento com os investigadores permite que ela receba arquivos de casos sem dificuldades. Darren disse: "Ela sempre me manda e-mails e me liga pedindo que eu encontre um caso, e eu gosto disso." Durante sua entrevista à CBS News, em 2006, Ellen trabalhava no caso de uma adolescente não identificada assassinada em 2003. Depois que ela foi morta, seu corpo foi colocado em um saco de lixo, depois em uma bolsa de viagem e jogado atrás de um restaurante. Um pano foi achado em sua garganta ao recuperarem seu corpo 10 dias depois. Jane Doe foi posteriormente identificada naquele ano como Yesenia Becerra, de 16 anos. Ela era uma nativa do México que morava com um amigo da família em Castro Valley, Califórnia, quando foi morta. E o único suspeito em seu caso é esse mesmo amigo da família, Miguel Castaneda, que fugiu dos Estados Unidos após sua morte. Até 2017, ele se escondia no México com o apoio da família. Castaneda trabalhava no restaurante onde ela foi encontrada morta. Embora o assassinato de Yesenia estivesse em andamento em 2006, havia um caso que Ellen recentemente teve o prazer de ver resolvido, em parte graças ao seu trabalho árduo. O de Greg May, de 55 anos. Greg era um tatuador que passou mais de 2 décadas administrando sua própria loja em Lake Geneva, Wisconsin. Mas no final de 2000, ele decidiu deixar tudo para trás
e se mudou para a pequena cidade de Bellevue, Iowa, que tinha pouco mais de 2.300 habitantes. No seu tempo livre, Greg colecionava e negociava antiguidades. Ele tinha olho para artefatos da Guerra Civil e gostava de visitar lojas de antiguidades e mercados de pulgas atrás de peças do século XIX que guardava em uma mala surrada para esconder seu valor caso invadissem sua casa. Quando Ellen foi questionada sobre por que estava interessada no caso, ela disse a CBS News: "Ele parecia alguém decente, alguém que eu queria tentar encontrar." Greg foi visto pela última vez no início de 2001. Mesmo com seus filhos, Dawn e Shannon, e a ex-esposa morando na Califórnia, ele sempre manteve contato. Dawn lembrou: "Sempre fomos uma família unida, apesar da distância." Foi essa proximidade que os alertou de que algo estava errado à medida que as semanas passavam e Greg não entrava em contato. No início, não receber notícias de Greg em janeiro não o preocupou, pois, aos 55 anos, ele costumava viajar para outros estados atrás de antiguidades. Ele também considerou se mudar para a sua Flórida, e seus filhos acharam que ele poderia ter saído da cidade para ver algum imóvel. Com o passar das semanas, perceberam que algo estava errado. Dawn disse à imprensa: "Quanto mais tentávamos contato, mais víamos que ninguém sabia dele, e ele não aparecia." Logo, os filhos de Greg descobriram que a casa do pai estava vazia e o telefone dele havia sido desconectado. Alarmados, eles procuraram a polícia de Bellevue, que começou a investigar seu desaparecimento súbito. Mas não foi fácil. Aos 55 anos e novo na cidade, poucos moradores o conheciam ou sabiam sua rotina. Eles nem sequer tinham notado que ele havia desaparecido. Alguns meses depois, em março, o veículo dele foi encontrado a 227 quilômetros de Bellevue, em um estacionamento em Illinois. A carteira dele foi deixada no carro, mas, nas semanas seguintes, o caso de Greg tomou um rumo ainda mais bizarro quando Dawn recebeu um telefonema de um dos amigos do pai dele contando algo estranho. O amigo recebeu um catálogo de uma casa de leilões com vários objetos antigos do pai dele. Espadas confederadas e uniformes da época da Guerra Civil, avaliados em mais de $70 mil, foram colocados à venda na casa de leilões em Illinois. Dias depois, foi descoberto que vários documentos do século XIX, descritos como cartas escritas para um membro da gangue de Jesse James, foram doados para vários museus do Missouri. Uma nota manuscrita, supostamente assinada por Greg, os acompanhava. Embora a equipe do museu estivesse satisfeita com as doações, amigos observaram que Greg jamais doaria itens tão únicos, e isso, por sua vez, levantou suspeitas sobre a situação. Quando a polícia de Bellevue soube dessa informação, apreendeu as antiguidades como evidência. Apesar das peculiaridades do caso, no entanto, eles estavam relutantes em classificá-lo como homicídio naquele momento, embora tenham observado que pelo menos tinham algumas possíveis evidências de crime. Com o avanço da investigação, mais testemunhas surgiram. Greg era frequentemente visto com seu amigo Douglas Muse de Bruin, descrito por um jornalista do Los Angeles Times como um ex-presidiário forte e tatuado dos braços às coxas. Ao chegarem a Bellevue, os dois homens dividiram uma casa alugada e começaram a tatuar em um estúdio do outro lado do rio, em Illinois. A dupla, frequentemente, passava as noites juntos depois do trabalho, tomando cerveja e jogando sinuca em um bar de Bellevue, enquanto de manhã costumavam tomar café da manhã juntos no Frontier Café. Os funcionários diziam que Greg era educado e amigável, porém reservado, enquanto De Bruin era extrovertido e sempre fazia piadas. Eles pareciam discretos e reservados. Então, no final de 2000, a namorada de De Bruin, Julie Miller, chegou à cidade e a rotina mudou. Funcionários do café perceberam De Bruin mais retraído e sombrio. Ele costumava sentar com Miller, parecendo calado sem Greg. Meses depois, o casal foi visto levando antiguidades em uma van. De Bruin avisou ao proprietário sobre a rescisão do contrato e disse que Greg já havia saído da cidade.
Então ele e Julie entraram na van e foram embora. Uma investigação minuciosa das antiguidades da casa de leilões levou as autoridades a Flagstaff, Arizona, onde eles descobriram Miller e De Bruin. Porém, todas as peças eram as mesmas que Greg colecionava antes de desaparecer. Amigos disseram aos investigadores que De Bruin havia ajudado Greg na compra e venda de antiguidades. Shannon disse: "Eu o conhecia como alguém que sempre estava no trabalho do meu pai e parecia idolatrá-lo." De Bruin contou à polícia que ouviu falar de Greg pela última vez quando ele ia para Illinois. Mas então Miller lançou uma bomba. Ela contou aos investigadores que Greg foi morto por De Bruin, mas afirmou ter sido um acidente durante uma briga fora de controle. Ela disse que não sabia o que seu namorado fez com o corpo depois, e os investigadores acreditaram. De repente, um caso de desaparecimento virou uma grande investigação de assassinato. Os detetives não hesitaram. Eles entraram em contato com Don e Shannon e informaram que o pai deles não voltaria para casa. Eles concluíram que o assassinato ocorreu por causa da coleção de antiguidades de Greg, avaliada em mais de $250 mil, quase $500 mil atualmente. Uma testemunha chegou a dizer aos investigadores que De Bruin estava vendendo itens em uma feira nas semanas após o desaparecimento de Greg. Don disse à CBS News: "Ver a propriedade do meu pai, cercada por ele, e ele praticamente doando tudo. É difícil ver essa cena." Embora tivessem a confissão de Miller, os investigadores não tinham muito mais com o que trabalhar. Não havia corpo nem cena do crime. A única evidência física que eles tinham era uma pequena mancha de sangue descoberta na jaqueta de De Bruin. Sem o corpo de Greg, promotores temiam que a defesa alegasse falta de provas da morte do homem de 55 anos. Não havia como provar que ele simplesmente não tinha ido embora um dia e sumido por vontade própria. Don e Shannon queriam justiça pelo pai, então foram a Iowa procurar seus restos, espalharam cartazes em Bellevue e ofereceram recompensa de $15 mil a quem os levasse ao corpo de Greg. Don lembrou: "Precisávamos sentir que fazíamos tudo o possível." O que eles não sabiam era que, a 400 milhas em Kearney, Mississippi, um corpo já fora encontrado. Um crânio foi deixado em um posto de caminhoneiros, preso em concreto. Sem provas de que era Greg, a polícia de Kearney pediu a um artista forense uma reconstituição para tentar identificar o falecido. O artista da Filadélfia, Frank Bender, foi chamado para realizar a tarefa. Ele era um veterano no trabalho, tendo colaborado com as autoridades em mais de 40 casos. Ele disse aos repórteres que o dono do crânio era de meia idade, um pouco acima do peso e calvo. Apenas seguia esse sentimento, achando que seria identificado em algum momento. Após a reconstituição ser concluída e compartilhada online, a polícia de Kearney não avançou na identificação da pessoa, nem o pessoal de Bellevue na condenação de De Bruin. Numa noite de 2005, enquanto vasculhava arquivos de pessoas desaparecidas, a detetive amadora Ellen Leach se deparou com a fotografia de Greg May. Ela estava procurando por uma correspondência para o crânio encontrado no posto de caminhoneiros e achou que a reconstituição feita por Frank Bender tinha uma semelhança impressionante com a foto de Greg. Mal sabia ela, na época, que acabara de encaixar a peça final do quebra-cabeça. Após contato de Ellen com as autoridades, o crânio foi identificado como de Greg por registros dentários. Don e Shannon ficaram felizes por encontrar o pai e, mesmo com provas do assassinato, a promotoria queria garantir um caso à prova de falhas. Para que De Bruin fosse levado à justiça, eles ofereceram imunidade a Miller, em troca de seu testemunho contra o namorado. Don afirmou aos repórteres: os promotores acharam necessário fazer um acordo com o diabo, por assim dizer, para processar De Bruin. Miller revelou a verdade após o acordo. Ela explicou que De Bruin estrangulou Greg até a morte e o casal esquartejou o corpo, espalhando seus restos mortais por 400 milhas do meio oeste americano. Ela forneceu informações suficientes para que Don e Shannon
conseguissem encontrar mais restos mortais do pai deles com a ajuda de voluntários. Shannon ficou muito abalada com o descarte do corpo do pai, dizendo: "É aqui que as pessoas jogam seu lixo. Meu pai não era lixo, ele era um ser humano." Parte disso me deixa muito irritado, e ainda estou irritado hoje, porque sei que há restos mortais aqui que nunca serão encontrados. O júri levou só 1 hora para declarar De Bruyn culpado no julgamento. Os filhos de Greg ficaram aliviados com o veredito, mas decepcionados pela imunidade de Miller, pois suspeitam que ela sabia do plano de De Bruyn e não impediu o assassinato do pai. Dawn declarou: "Eu não vou parar, não vou esquecer, não vou desistir. Não me importa o que o sistema jurídico diz agora sobre não te processar. Você será processada em algum momento. Pode contar com isso." Julie Miller foi condenada em 2004 a 3 anos de prisão federal por transportar mercadorias roubadas entre estados. Sabe-se pouco sobre sua vida após a prisão, mas um relatório de 2005 disse que ela casou e morava em Wisconsin. De Bruyn foi condenado à prisão perpétua, sem condicional, e mais 10 anos por roubo em 1º grau. Ele ainda cumpriu pena federal por porte ilegal de arma. Ele está preso na penitenciária estadual de Iowa, em Fort Madison. Shannon e Dawn entregaram a recompensa de $15.000 pela localização dos restos mortais do pai à investigadora Ellen Leach, que ajudou a resolver o caso. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.